Entendendo Provérbios 2 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições desse texto. Nós, no programa Entendes tu o que lês, estamos fazendo agora uma leitura bíblica comentada do livro de Provérbios. Já teve o vídeo de introdução do livro de Provérbios, que é importantíssimo que você assista, porque toda vez que vamos ler um livro da Bíblia, precisamos entender ele como um todo. E essa introdução ajuda demais nisso. Já também analisamos o capítulo de número 1 de Provérbios e hoje nós vamos analisar o capítulo de número 2, uma leitura bíblica comentada. E estaremos fazendo isso com todos os capítulos de Provérbios, se assim o Senhor Jesus nos permitir, nesse mês de maio de 2024. É claro que você pode estar assistindo depois, você pode acompanhar essa leitura em outra ocasião, em outro tempo, em outro mês. Fique em paz. Nesse momento eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, estou aqui, Senhor querido, necessitado mais uma vez da Tua graça. Peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Senhor querido, Senhor amado, estamos aqui nessa jornada da leitura comentada do livro de Provérbios, leitura bíblica do livro de Provérbios. Eu peço ao Senhor que possa me ajudar, Senhor. Ilumina minha mente para que eu ensine de acordo com o que está na Tua palavra. Não me deixa, Senhor, trazer coisas que não estão de acordo com o texto da Tua palavra. Que o Senhor possa me dar entendimento para que eu possa explicar de uma forma que o povo, as pessoas que estão assistindo possam compreender. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles tenham entendimento. E assim possamos colocar em prática tudo que vamos aprender aqui. Que esta palavra seja edificante em nossa vida. Que o Senhor possa transformar a nossa vida através dos ensinamentos da leitura bíblica comentada do capítulo 2 de Provérbios. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não esquece não, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo, tem um botãozinho aqui embaixo que é só você compartilhar, mandar lá para o seu status do WhatsApp, para o seu stories do Instagram, para o seu Facebook, para que vidas possam ser alcançadas. Então não esqueça de fazer isso não. Também comente de que lugar você está assistindo, o que você achou deste vídeo, tá bom? Faça a sua parte e divulgue para outras pessoas. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Eu quero fazer uma pequena recapitulação do vídeo anterior, Entendendo Provérbios 1. No vídeo anterior, nós analisamos o propósito de Provérbios, versículo 1 a 3, os benefícios da sabedoria, versículo 4 a 6. Também o temor do Senhor, o início da sabedoria, versículos 7 a 9. Certo? Nós entendemos que sabedoria é ver a vida na ótica de Deus, mas depende de conhecermos as Escrituras. Também analisamos o aviso contra a maldade e a tentação. Inclusive aqui, nesse aviso contra a maldade e a tentação, algo foi bem interessante durante a análise desses versículos. Nós temos aí no Antigo Testamento, nas leis, por exemplo, nos 10 mandamentos, nós temos aí não matarás. No Novo Testamento fala sobre o homicídio, o homicida. Mas aqui em Provérbios, no capítulo 1, nos deu a ideia do homicídio, mas de uma forma narrada. Como é que acontece o passo a passo? Como vai procedendo pessoas que são entregues à maldade? Então, de forma poética, nós tivemos ali uma clareza maior em relação a como vai se desenvolvendo esse sentimento e o convite para que outras pessoas venham estar juntas para poder praticar aquelas coisas terríveis, tá? E nos versículos de número 20 a 33,
nós falamos sobre a voz da sabedoria nas ruas, ou seja, a sabedoria clamando: venha me conhecer, venha entender, venha ter conhecimento das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus. E muitos recusam. E depois, quando vem o tempo da calamidade, o tempo o tempo difícil, o tempo mau, eles querem se voltar. E aí, segundo aquele texto, não havia mais tempo e eles teriam que receber aquilo que eles haviam plantado. Então, enquanto temos tempo, vamos nos arrepender das nossas más obras para que não venha o tempo de juízo e aí nós não tenhamos mais o que ser feito. Vamos lá, entendendo Provérbios 2. Eu quero mostrar aqui o esboço do livro, tá bom? Do capítulo 2, não do livro, do capítulo 2. No versículo 1 a 4, nós vamos falar sobre o convite à busca da sabedoria. Continua a sabedoria convidando as pessoas a buscarem. Versículo 5 a 8, a promessa de Deus aos que buscam a sabedoria. Aí nós vamos falar sobre as consequências. Quem busca a sabedoria tem. Quem anda pelo caminho da maldade tem como recompensa os males. Quem busca a sabedoria, que é o oposto, tem as bênçãos de Deus. Versículos 9 a 11, os benefícios da sabedoria. Versículos 12 a 15, a sabedoria, a proteção contra os maus. Versículos 16 a 19, a sabedoria, o livramento da mulher adúltera. E versículos 20 a 22, o caminho dos justos e dos perversos. Parece até o Salmo 1. Um contraste entre os justos e os perversos. Então, nós vamos aí tratar, nesse primeiro ponto, do convite à busca da sabedoria, nesse momento. Vou colocar aqui a Bíblia aqui para nós darmos prosseguimento aí, tá? Se você estiver interessado nessa Bíblia, o link está na descrição, só serve para computador e para notebook. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo, eu vou ensinar no vídeo como baixar, e na descrição do vídeo está o link para baixar a Bíblia. Então, você tem todo um passo a passo, tá bom? Vamos lá. Eu estou falando aqui, se você está chegando pela primeira vez, eu estou falando em relação... A versão que eu estou usando é a Almeida Revista Corrigida. Mas durante a leitura bíblica comentada, eu posso usar outras versões como comparação. Tá bom? Então vamos lá. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Versículo 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares. Então nós temos aqui 4 versículos que falam diretamente de uma condição. O que está sendo dito aqui é: se você quer ter sabedoria, receber sabedoria, você precisa seguir este caminho. E aí ele vai dando o caminho, ele chama de filho meu, como um professor, um mestre ensinando ao seu aluno, como um pai ou uma mãe ensinando ao seu filho, como o Senhor ensinando, né, o Deus Pai ensinando a seus filhos. Filho meu, uma linguagem carinhosa. Se aceitares as minhas palavras. Existe uma questão muito interessante, porque não basta só eu, por exemplo, estou aqui ensinando. O pastor está na igreja lá, ensinando a palavra, pregando a palavra, pregadores pregando, sejam eles homens, mulheres, jovens, né, rapazes, moças. Mas se as pessoas, professores de escola bíblica dominical, professores de seminário, mas se as pessoas que estão assentadas não tiverem a questão de aceitar aquela palavra, é um conhecimento que não vai ser adquirido para colocar em prática. Então veja bem, ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Esse aceitar aqui mostra que eu posso aceitar ou não aceitar. Não é porque alguém está em contato com a palavra de Deus que isso vai fazer com que a vida dele seja transformada, não. Ele precisa estar em contato, se inclinando para esta palavra, desejando aprender desta palavra, para que o Espírito Santo possa aplicar na vida dele a palavra. Caso contrário, não vai haver nada, não vai acontecer nada. Então, voltamos aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras... Veja que continua sendo ali um convite.
e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder aqui é guardar. Esconder os mandamentos é você guardar. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder é guardar no sentido de fazer com que aquela palavra passe a ser praticada na nossa vida. E os mandamentos aqui são os ensinamentos. Para eles, naquele tempo, se remetia muito mais à lei de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés. Mas hoje nós sabemos que os mandamentos estão contidos na palavra como um todo, pois a revelação é progressiva. Nós temos ela completa, eles não tinham a revelação completa. Então ele diz: filho meu, se aceitares, esse se aqui é uma condição, ó. É por isso que tem gente que fala assim: ah, não, não tem problema, não precisa muito se preocupar com essa questão de interpretar. Precisa, a Bíblia é um livro. Ela é um livro divino, inspirado por Deus. Deus usou homens para escrever, mas é um livro. E como um livro, todo texto depende de uma interpretação. E nós temos que levar em consideração a parte gramática. Sim, eu não estou falando, eu sei que tem pessoas que tem muitas pessoas simples que realmente não têm, às vezes, nenhum estudo, nenhum conhecimento. Mas se nós temos um pouquinho, nós temos que levar em consideração, por exemplo, aqui: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. É uma condição. Versículo 2, a esse para eu já falei, explicando Provérbios 1, entendendo Provérbios 1, eu disse que o para continua apontando para um propósito: para fazeres atento à sabedoria. Veja que esconderes, ó, se aceitares as minhas palavras, fazeres atento à sabedoria, ou seja, eu tenho que estar inclinado, eu tenho que desejar essa sabedoria. Eu tenho que querer isso. Isso tem que estar em mim. Assim como você tem desejo por algumas coisas e você luta, você se empenha, você se esforça, o convite aqui é dito o seguinte: se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, ouvir para praticar. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como o homem que edificou a casa sobre a areia. E o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que uma pessoa esteja em contato ouvindo a palavra, se ela não se tornar prática, ela está fundamentada na areia e vai perecer. Nós não podemos brincar com isso. Estamos vivendo tempos trabalhosos, dias difíceis. A igreja, e aí eu não posso deixar de me remeter às lideranças das igrejas, deveriam se preocupar um pouco mais em levar o povo a querer estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Sério, fazer leitura bíblica, inclusive com a igreja como um todo. Propor leituras bíblicas, seja de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, cada mês colocar o povo para ler um livro, ou 2 livros se forem menores, ou 2 cartas, não sei. E aí, uma leitura que não seja uma leitura muito corrida, que dê aí 2 capítulos mais ou menos, qual é o problema? E pegar um versículo, que seja um versículo chave, durante todo aquele mês, repetir aquele versículo durante os cultos. Qualquer culto, seja na consagração, seja no círculo de oração, seja num culto público, não importa. Nós estamos lendo o livro tal, e o versículo-chave, o versículo base é esse aqui. Para que o povo pegue o gosto de estudar a palavra, entender a palavra. Existem igrejas que não têm nem tempo mais para pregação. Como é que vai haver transformação de vidas se não tiver a palavra de Deus ensinada? Eu estou tentando aqui de uma forma bem simples explicar a palavra de Deus. É uma leitura bíblica, aonde eu estou comentando, explicando de uma forma bem simples. Eu não estou preocupado se tem pessoas que têm mais conhecimento. Ah, pastor, mas eu queria uma profundidade maior. A profundidade é compreender o texto. Se alguém quer uma profundidade maior, debruce-se nos livros. Vai estudar muito mais, mas tem pessoas que nem isso aqui tem.
E eu quero atingir esse público, principalmente. Isso aqui é muito importante. Muito importante. E aí ele diz, para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Coração aqui fala do intelecto, fala das emoções. Tá tudo ligado aqui. Sensibilidade intelectual, moral e emocional. Então, para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. O desejo de querer entender, eu quero entender, eu preciso entender. Buscar o entendimento, falar com Deus, Senhor, eu quero entender tua palavra. Agora, eu quero entender, eu tô orando para entender, mas eu não quero ler. Ah, mas eu li a primeira vez e não entendi. Continua orando e continua lendo. Você vai ter uma compreensão aos poucos. A compreensão, Deus vai trazendo a compreensão. Se Ele vê que você deseja, vai vir. Olha aqui o versículo 3. Se clamares por entendimento. Tá vendo? Se clamares, tem que orar, tem que pedir, Deus, me dá entendimento. Mas isso tem que ser feito do fundo da alma, um desejo de verdade. Deus, Ele sonda o meu coração e o seu coração. Ele sabe se de fato você quer ter entendimento para entender, para praticar, ou se você quer exibir aquilo que você entendeu. Deus conhece o nosso coração. E às vezes a pessoa só quer o quê? Exibir o seu conhecimento. Para que as pessoas possam dizer, uau, que profundidade! Ei, ainda que alguém diga isso e a sua motivação não foi essa, não tem nenhum problema com você. Com você não tem nenhum problema. Mas a questão é, para que você quer entendimento? Para ser notado? Para ser reconhecido? Não, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Para andar no caminho do Senhor. É para isso que nós precisamos de entendimento. E por inteligência alçares a tua voz. Você vê que entendimento, inteligência, sabedoria, tudo palavras que aparecem aqui, ó. Sabedoria. Ó, deixa eu colocar aqui, eu acho que eu consigo fazer isso. Vamos ver se eu consigo. Ó, sabedoria, entendimento. Ó, aqui, ó. Entendimento, inteligência. Marcar aqui essas palavras aqui, ó. Inteligência. Tudo isso remete ao oposto da insensatez, da tolice, da ingenuidade. Tudo isso remete ao oposto. Então ele diz, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Aí... continua. Se, ó, de novo se aqui, ó. 2 vezes. É assim que você vai vendo para onde o texto vai te levando, ó. Se aqui. Se aqui. Aí. Veja. Você vai vendo as palavras que têm a importância. Se aceitares, mandamentos, sabedoria, ó, atento à sabedoria, se inclinares. Tudo palavras que têm importância nesse texto. E ele tá falando. Inclina. Esconderes, ó, aqui, ó, esconderes. Querendo ou não, eu tô fazendo aqui ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu tô mostrando para vocês como fazer para identificar o que o texto está falando. É claro que eu faço isso de uma forma mais clara, mais objetiva, aqui, no meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu recomendo você. O valor desse curso é muito acessível comparado a muitos outros cursos, aonde eu falo das etapas do estudo bíblico, eu falo de métodos para você estudar a Bíblia. Mas eu estou mostrando aqui, sem que você tenha nenhum gasto. Porque comprar um curso desse é investimento, como eu tenho que comprar para fazer investimentos para poder aprender mais. Eu estou mostrando para você. Então tá aqui, ó, se como a prata. Aí ele entrou numa comparação bem interessante. Todo mundo, naquele tempo, a prata, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares. Ó, buscares. Aqui, ó, tudo palavras que tem grande importância aqui no texto, ó. Procurares. Então você chega a uma conclusão que é um convite condicional e vai mostrando como tem que ser feito para adquirir sabedoria. Você precisa se inclinar,
Você precisa ouvir, você precisa aceitar. Aí a sabedoria Deus vai dar. Você vai ter entendimento, você vai ter inteligência dada por Deus para não andar nos caminhos maus, não para poder desfazer das pessoas. Não. E aí nós vamos passar para outra parte agora. Mas antes, deixa eu fazer aqui para vocês o resumo do versículo 1 a 4. Incentiva os ouvintes a buscarem ativamente a sabedoria como alguém que busca tesouros escondidos e destaca a necessidade de se dedicar à busca da sabedoria e entender sua importância para a vida. A sabedoria muda tudo. Se você tem sabedoria divina, ou seja, sabe usar o conhecimento da palavra nos momentos exatos, muda tudo. Você se esquiva, você desvia de várias situações que trariam grandes problemas para a sua vida. Isso quer dizer que você não vai ter aflição, que você não vai ter dificuldade, que não vai passar por momentos difíceis? É claro que não. Até porque tem coisas que fogem, não tem a ver só com o seu procedimento, tem a ver com aquilo que você está envolvido, a obra de Deus. Aí tem perseguição, tem oposição. Não é uma questão de falta de sabedoria, aí já está num outro campo, mas você vai ter sabedoria para lidar com aquilo. Então o problema vem, mas você tem sabedoria para lidar com aquilo. Eu tenho sabedoria para lidar com aquilo. Então tá aí os benefícios, o resumo do versículo 1 a 4, o convite à busca da sabedoria. Agora vamos para o versículo de 5 a 8, a promessa de Deus aos que buscam sabedoria. O que Deus promete? E aqui nós chegamos à seguinte compreensão. Você viu que para explicar esses versículos aí de 1 a 4, eu já tinha estudado sobre o assunto, já tinha lido, estudado sobre o assunto. É claro que eu não estou fazendo aqui uma explicação detalhada, mas estou tentando ao máximo explicar. E nós gastamos aí, em média, nessa parte aí, em média, 15 minutos. Aí, você lê esse capítulo 2 em 15 minutos. Dá para ler em 15, dá para ler até em menos de 15 minutos. Mas o que você vai compreender se você não analisar esse capítulo 2 de Provérbios? O que você vai compreender? Então você tem que gastar tempo. E aí a pessoa não quer gastar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ler a palavra. Então você vai continuar, eu vou continuar agindo como um tolo. Eu vou continuar tendo vários problemas, porque eu vou tomar decisões que não estão de acordo com a palavra de Deus e as consequências vão vir. E eu vou me queixar com Deus. Deus, por que tu deixou acontecer isso? Ele tá lá de cima dizendo, a sabedoria está à sua disposição. Mas para eu te dar sabedoria, você precisa primeiro ler a palavra e clamar por entendimento, clamar por inteligência. E aí eu vou te dar sabedoria, que é saber usar o conhecimento da minha palavra no seu dia a dia. Tá entendendo por que algumas orações nossas não são respondidas? Porque a resposta da nossa oração não é Deus chegar e resolver o problema. É nós aprendermos a lidar com o problema. Para não criar determinados problemas. É aprender a lidar com determinadas situações para não criar determinados problemas. E a gente quer que Deus resolva. Então vamos ver aí os benefícios. Versículos de número 5 a 8. Então, esse então aqui vem como se fosse uma conclusão dessa parte. Entenderás o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você deseja, você busca conhecimento, você busca entendimento, você clama a Deus, você fala com Ele, Senhor, eu quero entender. Senhor, eu preciso entender. Senhor, eu quero entender para te obedecer. Eu quero entender para te agradar. Eu quero entender para ter relacionamento contigo. Entenderás o temor do Senhor. Porque Deus vai analisar seu coração, o meu coração, e Ele vai apontar se o desejo é um desejo real de querer obedecê-lo, de viver para Ele, de fazer a vontade dEle. Sabe, às vezes nós ficamos lendo histórias, biografias. Aqui no meu curso, eu ensino um método de estudar a Bíblia, o método biográfico, onde você vai estudar a biografia, certo, de personagens da Bíblia. Entre os métodos tem o biográfico. E aí você vê algumas coisas que personagens da Bíblia faziam, e aí você fica falando assim, Senhor, como é possível
O Senhor agia por intermédio da vida deles assim. E hoje é muito raro a gente ver coisas, pessoas tão dedicadas. Falta dedicação a Deus. Eles se entregavam por completo. Eles entendiam que a vida deles era dominada apenas pelo Senhor. Eles não tinham mais vida para viver o que eles queriam viver para Deus. E você pode viver para Deus e fazer sua faculdade, você pode viver para Deus e trabalhar, você pode viver para Deus e ter o seu momento de lazer, você pode viver para Deus e estar na sua casa, com a sua família, você pode viver para Deus e continuar fazendo todas essas atividades, só que Deus está no controle de tudo. Só que a nossa natureza pecaminosa não quer Deus no controle. E aí é uma luta. Então nós não vamos ver Deus operar. Aí nós vemos algumas pessoas sendo usadas na obra de Deus. E aí você fica olhando, admirado. Você quer ser usado, mas você não quer caminhar o caminho que é necessário caminhar para chegar até lá. Mas não é para chegar até lá para ser usado como ele no sentido, eu também vou ser conhecido, eu também vou ser famoso, todo mundo vai saber quem sou eu. Não, não é para isso. Isso é uma consequência. A fama de Jesus corria, mas ele não veio para ser famoso. Mas a fama vinha, e a fama é ser conhecido nesse caso, tá? Não é a fama no sentido assim pejorativo da palavra, no sentido ruim, mas ser conhecido veio em consequência do que ele estava fazendo. Esse canal, quando começou, tinha 164 pessoas no mês de abril de 2020. Na ocasião que eu estou gravando esse vídeo, ele vai ao ar no dia 2 de maio de 2024. O canal tá para completar 45 mil inscritos. Quem sabe quando você for assistir, ele já esteja com 100, com 200, com 500, não sei. O Senhor é que tá trabalhando na causa aí. Mas o que eu quero mostrar para você é que, através da obra que eu estou fazendo, você me conheceu. Pessoas no Brasil inteiro, eu sou do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, em vários estados do Brasil, me conhecem. Pessoas fora do Brasil passaram a me conhecer, mas isso é consequência, não pode ser o motivo do trabalho que eu estou fazendo. Porque Deus não dá sua honra a ninguém. Então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Será que é tão difícil quando entendemos isso, irmão? Quem dera que nós lêssemos o livro de Provérbios constantemente. Você pegasse até um desafio próprio seu, pessoal. Todo mês eu vi uma irmã, vou citar o nome dela aqui, ela vai ficar feliz. Vou citar o nome dela aqui. Irmã Rejane, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ela disse no meu canal, no Telegram, que todos os meses que tem dia 31, tem 31 dias, ela lê o livro de Provérbios. Que foi colocado um propósito, ela colocou um propósito. E ela lê. Pode até ser que um dia ela não siga, mas ela colocou um propósito. Quem sabe você pode colocar um propósito no seu coração de nos meses que tem 31 dias, ler um capítulozinho de Provérbios todo dia. O que é um capítulo de Provérbios? Mas leia o restante da Bíblia também, tá? Nós já lemos pelo canal, o meu canal no Telegram, o Novo Testamento inteiro em 90 dias em ordem cronológica. Lemos os profetas menores em 29 dias. E agora vamos ler Provérbios em 31 dias, porque eu quero aproveitar um pouquinho mais, então tá gastando um pouquinho mais de tempo, nesse caso. Acharás o conhecimento. Aí, por quê? Vai explicar. O Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabedoria. Guarda aqui, ó. Sabedoria, conhecimento e entendimento a nível das coisas espirituais só vem de Deus. Você não consegue isso através de outro meio, a não ser de ter relacionamento com Deus estudando a sua palavra. Uma pessoa pode orar muito e jejuar muito, mas se ela não ler a Bíblia, ela não vai conseguir lidar no seu dia a dia de uma forma sábia. Por quê? Porque depende do conhecimento da palavra de Deus. E Deus não vai te revelar o que está escrito na Bíblia, no sentido de mostrar para você o que está escrito, porque essa parte é você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ler, sou eu que tenho que me dedicar. Tirar o tempo. Eu tiro o tempo para poder ficar rolando. Tá aqui perto, hoje eu vou mostrar. Tela de celular. Quantos minutos? Você sabia que o seu celular marca quanto tempo você passou de tela na semana? Os celulares mais modernos marcam isso?
Quantas horas você gastou na semana de tela? Tempo de tela. Independente se foi no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, não importa. Independente disso, mas você gastou quantas horas de tela? Ele marca. 5 horas? 8 horas? 10 horas? 12 horas? 15 horas? 20 horas? Tem gente que gasta mais do que isso. 48 horas em uma semana? 2 dias de uma semana? 3 dias de uma semana? Quanto tempo você gastou de tela? Quem joga, então, quanto tempo de tela você gastou? Agora, quanto tempo de tela? Quanto tempo você gastou? Agora, quanto tempo de Bíblia você gastou para ler a Bíblia? Quanto? Você pensa que Deus não vê isso? E aí depois bota o joelho no chão. Ah, Senhor, me dá sabedoria. E Deus está de lá. Que a sabedoria vai estudar a minha palavra. Que a sabedoria vai ler as escrituras. Que a sabedoria vai me conhecer através da minha palavra, porque é ali que eu me revelo. Irmãos, não é possível. Quem dera que todos os pastores que estivessem tendo oportunidade, que estivessem na frente da igreja, que estão na frente da igreja, pudessem falar isso para suas ovelhas. Olha o que ele diz. Ele reserva a verdadeira sabedoria. Se tem verdadeira, tem falsa. Qual é a falsa sabedoria? A sabedoria humana. Ela só serve para o âmbito humano. E ela é interesseira. Essa aqui não, tá? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Pessoas que querem realmente obedecê-lo. Ele não vai dar sabedoria para alguém que quer usar aquilo para se exibir, para se engrandecer, para disputar. É por isso que não adianta vir para cá querer disputar a palavra comigo, porque eu não vou ficar disputando palavra. Tem temáticas que são aí discutidas há muito tempo. Há um tempo atrás apareceu um servo aí e disse, ah, pastor, mas o senhor não quer vir para o debate? Não, eu não quero debate não, irmãos. Eu não quero debate. Porque os debates, Paulo fala sobre isso, questões que não levam a lugar nenhum. Isso é querer conhecer para se exibir. Deus não quer isso. Se o seu propósito é se exibir, esquece. Não vai receber sabedoria. Eu não vou receber sabedoria. Deus não vai dar. Ele dá a verdadeira sabedoria para os retos. Aí olha só o que diz. Escudo. Sabe o que é escudo aqui? Proteção. É para os que caminham na sinceridade. Ou seja, tem que ter um coração realmente voltado. Vamos mudar esse versículo 7 para uma outra versão? NVT. Vamos ver o que na NVT diz. Ele reserva o bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Vamos ver na nova linguagem de hoje. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. E como é que uma pessoa vai ser direita e honesta? Através da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, porque ele foi justificado. E agora Deus está dando para ele a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque ele deseja. Você vê que a busca da sabedoria não é uma coisa natural nossa. Nós lemos em Provérbios 1 que ela clama nas ruas para que as pessoas tenham. Busquem ela. Mas as pessoas não querem. Aí no capítulo 2 já havia um conselho, filho meu. Se você buscar, se você atentar, se você ouvir, se você propor no seu coração. Aí olha o que está escrito aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Continua, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho de seus santos. Então você tem você tem aí um resultado de buscar sabedoria. Versículo 8, deixa eu botar na NVT. Guarda os caminhos do justo e protege os seus fiéis por onde andam. Lembra do Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor conhece o nosso caminho. Se você anda na sabedoria, você vai andar em caminhos retos. Então nós temos aí do versículo 5 ao versículo 8, a promessa de Deus aos que buscam sabedoria. Vamos ver aqui o resumo disso. Promete que Deus concede sabedoria àqueles que sinceramente a procuram, revelando sua generosidade e disposição para conceder discernimento. Saber como se conduzir.
Destaca a conexão entre sabedoria e entendimento do temor do Senhor. Não adianta. Não há sabedoria se não houver temor de Deus. Se eu não temer a Deus primeiro, não adianta que não vai haver sabedoria, porque eu não vou obedecê-lo. Eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, e aí não tem como ter sabedoria. Agora, versículos 9 a 11. Os benefícios da sabedoria. Então, de 1 a 4, o convite à busca da sabedoria. 5 a 8, a promessa de Deus aos que buscam sabedoria. E 9 a 11, os benefícios da sabedoria. Então, vamos lá. Quais são os benefícios? Mais uma vez, o então. Então, entenderás justiça. Como alguém vai entender justiça se não compreender a palavra e não compreende porque não busca essa compreensão? Pastor, mas tem pessoas que não têm estudo, tem pessoas que não têm leitura. Se ele busca ou ela busca, ou eles buscam, o Senhor vai dar compreensão através do que ele está ouvindo também. E mesmo que ela não tenha estudo, assim, tenha estudado, tenha uma compreensão mais apurada, humanamente falando, estou falando da parte intelectual, não tem problema, Deus vai abrir o entendimento. Então entenderá justiça, juízo. Já expliquei isso no versículo, no capítulo 1. Equidade, que é o equilíbrio. Juízo tem a ver com a questão de coisas retas. Justiça, tudo isso vai entender. E todas as boas veredas, caminhos que agradam ao Senhor. Deixa eu mudar para vocês aqui, colocar na NVT. Ó, então entenderás o que é certo, justo e imparcial. Aí tem um entendimento melhor. Vamos colocar aqui na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Pode deixar que no final do vídeo eu vou recomendar alguns livros que podem lhe ajudar. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Acabou. Mas se não ouvir, não vai entender nada. Se não ouvir, não tem compreensão. Versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Irmãos, ela vai entrar no coração. Você está vendo o que está escrito aqui? A sabedoria, se você buscar, se você se inclinar a buscar, se você desejar mais do que a prata, mais do que o ouro, se você se empenhar nessa busca do conhecimento, do entendimento, ela vai entrar no teu coração. Ou seja, no seu interior. E o conhecimento será suave à tua alma. Você vai ter prazer na lei do Senhor. E nesta lei você vai meditar dia e noite. É impossível. É impossível que a sabedoria, você tenha a sabedoria se você não desejá-la. Se você não quiser. É por isso que o Salmo 1, Salmo 1, o 1 e o 2 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, olha o que o texto diz. Antes, pelo contrário, tem o seu prazer. O prazer dele não está no caminho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele não está em nada disso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Pronto, tá aqui a resposta. Quando você tem prazer na lei de Deus, as pessoas dizem assim: eu amo a Deus. Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo a sua palavra, se eu não tenho prazer na lei dele? Então, irmãos, essa palavra está confrontando a mim. É por isso que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir a intenção do coração. Passa tudo. E aí Deus está olhando. E eu digo, eu amo a Deus. Mas o Senhor está vendo a palavra lá largada. O celular está na mão. A televisão está ligada. Assiste tudo que quer. Maratona as séries que quiser. Maratona um monte de filme. Maratona um monte de coisa na rede social. E a Bíblia? E o que tem a ver com a palavra de Deus? Essa é uma resposta que só você vai poder dar. E Deus está olhando. E Deus está vendo. Como é que você quer sabedoria desse jeito?
Como é que eu quero sabedoria desse jeito? Não tem como, irmãos. Não tem como. 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Eu gosto de colocar em outras versões, que aí você às vezes tem uma clareza melhor. Olha aqui, ó. Bom siso é: as escolhas sábias o guardarão e o entendimento te protegerá. Como é que você vai saber fazer escolhas sábias se você não tiver conhecimento das Escrituras? Como é que você vai entender as Escrituras se você não deseja entendê-la? Ei! Deus não vai fazer as coisas através de mágica, não, irmãos. Ele nos dá o caminho que nós temos que seguir. E nós precisamos nos esforçar nesse caminho. Ou então nós não vamos conseguir. Vamos estar sempre cheio de questionamentos. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Por quê? Porque você vai estar lidando com aquelas situações com sabedoria, com entendimento. Então nós temos aí o versículo de 9 a 11, os benefícios da sabedoria. E aí vamos ver o resumo. Enumera os benefícios tangíveis da sabedoria, como proteção, discernimento e conhecimento verdadeiro. Enfatiza que a sabedoria protege e guia aqueles que possuem, iluminando seus caminhos e preservando-os do mal. Porque você sabe distinguir, você sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado é pela palavra. Porque nós vivemos em um mundo relativista. Aquilo que era certo no passado passou a ser errado, e aquilo que era errado está passando a ser certo. Como diz Isaías, ai daquele que chama a escuridade de luz e a luz de escuridade, o doce de amargo e o amargo doce. Mudaram, inversão de valores. Então não pode ser assim, não pode ser dessa maneira, não pode ser desse jeito. Certo? Então nós vamos dar prosseguimento aqui. Versículos 12 a 15, a sabedoria e a proteção contra homens maus. Nós falamos sobre isso no capítulo 1. Você vai ver que Provérbios repete várias vezes sobre algumas temáticas. Então nós vamos analisar os versículos 12 a 15. E é por isso que é importante você ter assistido também o vídeo de introdução, entendendo Provérbios 1 e agora Provérbios 2. Certo? Então vamos lá. Versículos de número 12 a 15. Vamos ver aqui. Ele continua com propósito, para te livrar do mau caminho. Se você tem sabedoria, se você tem entendimento, se você conhece, tem conhecimento, se você desejou isso, se ela faz parte da sua vida, se Deus viu sinceridade em você, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Você sai, você se livra disso. Você se esquiva disso. Dos que deixam as veredas da retidão. Aqui, ó, dos que se desviam da verdade. Paulo, nas suas cartas, trata muito dessa temática. Pessoas que abandonaram a verdade. Pedro, na sua carta, também fala sobre isso na sua segunda carta. Falsos mestres. E tem gente aí, mas eu gosto dele. Mas eu acho ele assim uma pessoa que tem assim uma eloquência. Ele fala, ei, se você gosta da pessoa, é uma questão sua, pessoal. Mas seguir os erros dele porque você gosta dele, eu tô aqui. Vou deixar um conselho para vocês. Que Deus me guarde, me proteja, me livre. Mas se um dia eu começar a ensinar coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus diz, eu posso até dizer a você, você pode continuar me tendo uma consideração pela minha pessoa, mas pelo que eu falo, você deve rejeitar. Sabe por quê? Porque se você aceitar o que eu falo só porque você gosta de mim, você vai caminhar no mesmo abismo, pro mesmo abismo que eu tô caminhando. Eu me coloco logo como exemplo, eu sou obrigado a fazer isso, não tem outra saída. Então, dos que deixaram as veredas da retidão, para quê? Para andarem pelos caminhos das trevas. Sabe o que é isso? É trocar andar na vontade de Deus para andar segundo a sua própria vontade.
Andar segundo a sua vontade é andar de acordo com o que o mundo faz. O que as pessoas que não servem a Deus fazem. Porque elas não têm o Senhor ainda. Agora imagine alguém que conheceu a verdade e depois volta e começa a distorcer a verdade. Que tem uns que não saem, não vão para o mundo, não. Eles estão na igreja, entre nós, e estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina. E é por isso que nós temos que ter todo o cuidado para ensinar o povo de Deus a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando aparecer essas coisas, você vai ter como rejeitar e dizer, não, isso aí não é bíblico, não. Mas se você não tiver o conhecimento, o entendimento, como é que você vai saber que é bíblico ou não é? Então é por isso que você precisa estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Certo? Versículo 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com a perversidade dos maus. Então eles não só gostam de fazer o mal, como aplaudem os que fazem mal. Você conhece situações assim? Ah, com certeza. Em nossos dias. Pessoas que não só fazem o mal, mas se alegram dos que fazem o mal. Essas ideologias que estão aí em curso na nossa época, quantas coisas têm sido ensinado contrário à palavra de Deus? Eles não só fazem, eles se alegram que outros fazem. Eles parabenizam, eles batem palma. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos. Versículo 15. Cujas veredas são tortuosas. Tortuosas. Não é um caminho reto, não é um caminho de retidão. E desviadas nas suas carreiras. Vamos ver esse 15 aqui na NVT? Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Na NTLH, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Tá aí. Mas tem gente confiando, tem gente que bate palma, tem gente que acha legal. Eles se apartaram da verdade, estão ensinando coisas erradas e tem gente seguindo. Então, versículos de 12 a 15, a sabedoria e a proteção contra homens maus. Vamos ver o resumo? Descreve como a sabedoria protege contra homens maus e suas más ações, preservando os sábios de se envolverem em caminhos de perversidade. Destaca a importância da sabedoria em discernir entre o que é justo e o que é injusto. Então, essa parte de Provérbios 2, do 12 ao 15, é a sabedoria sendo usada como proteção contra homens maus. Agora, nos versículos 16 a 19, a sabedoria e o livramento da mulher adúltera. Esse tema é muito repetido, tá? 16 a 19, tá? De Provérbios 2. Esse tema é muito repetido em Provérbios. Nós temos falando dessa mulher no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 9. Nós vamos repetir. É uma temática que se repete durante esses e outras partes de Provérbios, mas muito mais aí, tá? Para você poder ter um entendimento. A sabedoria e o livramento da mulher adúltera. Se você não tiver sabedoria, que tem a ver com a busca do conhecimento e aplicar o conhecimento da forma correta, ou seja, ver a vida na ótica de Deus, a pessoa acaba se envolvendo com isso. Os homens e mulheres acabam fazendo esse papel, entrando para esse caminho. Olha que situação. Aqui nós não estamos falando para julgar A, B ou C, de forma nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Mas mostrando a situação. Vamos lá, versículos 16 a 19. Então, você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Só que eu vou voltar aqui para o meio da revista corrigida. Depois a gente volta a ler ali de novo. Tá? Vamos lá. Versículo de número 16. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as palavras. Aí, de novo, vamos colocar na NVT. 16. A sabedoria te livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. NTLH. Então, você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Se você buscar sabedoria, se você desejar sabedoria, se você buscar entendimento, buscar conhecimento, aí sim,
aí Deus, porque ele está falando, filho meu. Então é como um mestre falando para o seu aprendiz, para o seu aluno, um jovem. Lembre-se que Provérbios foi escrito direcionando também a linguagem para os jovens, que são aqueles que são inexperientes. E é por isso que precisam de sabedoria, para terem maturidade, para saber como se comportar. É claro que tem muita gente com idade aí que também se comporta como inexperiente. Então, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com palavras, vou voltar para a NTLH. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. Entenda uma coisa. A Bíblia, no Novo Testamento, fala assim, fugir da prostituição. Para de achar, agora eu tô falando para os homens, tô incluso, para de achar que você vai resistir. Você não vai resistir, você não aguenta. A natureza pecaminosa que há em você vai ceder. E vai ceder muito. Então para de achar, não, eu me consagro, pastor. Eu sou, a carne, natureza pecaminosa. Tô falando do corpo. O corpo é usado pela natureza pecaminosa. Ou é usado pela nova natureza? O espírito controlando. Muito bem. A carne, natureza pecaminosa, não se converte. Então esquece isso. Fuja da prostituição. Fuja. A prostituição é um pecado cometido no corpo. E o corpo para o cristão é templo do Espírito Santo. Fuja disso. Fuja. Isso destrói a vida das pessoas. Fuja. Certo? Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. Interessante que quem é seduzido, quem é convencido com palavras, um homem ou uma mulher? O homem é atraído por uma coisa e a mulher é atraída por outra. Quem é atraído por palavras? Não é o homem, é a mulher. A mulher é que é atraída por palavras. O homem é atraído pelo que vê. Mas aqui nesse cenário, a mulher imoral, além do que ele vê, o atrai com palavras. É um ataque completo. Uma mulher que se destina, uma mulher que se propõe a seguir esse caminho, ela sabe as palavras que ela deve usar. E aí o versículo de número 17. A qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Duas coisas são faladas aqui. Deixa eu botar na Almeida a revista atualizada. Que deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. NVT. Que abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Interessante que Malaquias, ele denuncia homens que abandonaram, que foram desleais à sua mulher. Então, aí em Provérbios 2,17, você pode botar aí embaixo, escrito se quiser, Malaquias 2,14. E lá em Malaquias 2,14, você pode botar lá embaixo também Provérbios 2,17. Por quê? Porque você tem uma combinação de homens e mulheres que abandonaram a aliança da sua mocidade. Não é só homem, não. A mulher também, Provérbios está apontando para isso. Ela abandona o marido, companheiro da sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. E aqui, pensa-se algumas coisas sobre esse versículo. Vamos lá. Possibilidade. Essa mulher abandonou o marido e vai viver uma vida promíscua, se deitando com um e com o outro, seduzindo um e outro. Ou essa mulher tem um marido e aproveita que esse marido não está na sua companhia e se deita com um ou com o outro também, mas continua casada, porque o livro de Provérbios vai ter um momento que vai falar sobre a mulher tendo marido e mesmo assim ela aproveita a saída do marido para poder se prostituir. Uma coisa e outra tá errada, é adultério do mesmo jeito, é prostituição do mesmo jeito. Se envolve dinheiro ou não envolve dinheiro, o ato sexual fora do casamento é prostituição. Podemos definir como adultério, podemos casado com casado, ou casado com solteiro, solteiro com solteiro, fornicação, mas tudo tem a ver com prostituição. Se recebeu dinheiro ou não recebeu dinheiro, é prostituição. Então nós temos aqui um problema seríssimo. Ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude. E aí, não só isso, ela ignora a aliança que fez com Deus. Então era alguém que servia ao Senhor, mas abandonou o caminho do Senhor. Anda no caminho dos estrangeiros. Por isso que o texto
por exemplo, em outras versões, vai chamar ela de estrangeira. Aqui, ó, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira. Por quê? Porque ela tá andando no mesmo caminho daquelas que não servem a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já ouvi, ninguém me contou, eu já ouvi irmãs orando na igreja, no templo, da seguinte maneira: Senhor, toma mulher estranha, toma mulher estrangeira, dá de espada nessa mulher. Irmãos, salva essa mulher, liberta essa mulher, converte essa mulher, porque havia mulheres que estavam nesse caminho e hoje servem ao Senhor. Então para com isso. Pena que não tem um homem, uma liderança para levantar depois que terminar, chamar a irmã no cantinho, vem cá, irmã, não ora mais aqui assim não. Isso não é oração que Deus se agrada, não. Duas coisas você está fazendo errado. Primeiro, que você está deixando de orar para Deus salvar. E segundo, que você não dá ordem a Deus. Da onde? Irmão, é loucura. Aí Provérbio vai chamar a gente de louco. Vocês são loucos. Mário Luna, você é louco. Como é que você vai dar ordem a Deus? Senhor, dá de espada. Quem sou eu para dar ordem em Deus, irmãos? O que é isso? Falta de sabedoria. Se eu conhecesse a palavra e começasse a fazer um estudo aprofundado de tipos de oração na Bíblia, principalmente levando em consideração ela como um todo e baseando no Novo Testamento, eu ia descobrir que eu não posso orar dessa forma, dessa maneira, porque eu não posso dar ordem a Deus. Mas eu não quero conhecer a palavra. 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Pastor, mas por que a casa da mulher adúltera se inclina para a morte? Bom, se nós formos desenvolver o pensamento durante o livro de Provérbios, tem uma parte que diz que o ciúme do marido não pode se aplacar com algum dinheiro. Ou seja, ele quer vingança. E essa vingança poderia levar quem cometeu o ato com ela à morte. Esse seria um caminho. Mas não é só isso. A mulher largou a aliança de Deus. Se ela não tem aliança com Deus, e se homens vão até ela para praticar esse ato com ela, eles também estão no caminho dela. Então o que acontece? Paulo vai dizer que aquele que se une a uma prostituta faz um corpo só com ela, inclusive. Então o que vai acontecer? O que acontece aqui? E não é só prostituta no sentido de vender o corpo, não. Quem se envolve com os atos imorais. Você quer chamar de adultério? Vamos lá. Quem se envolve no adultério, quem se envolve na fornicação. Então, o que acontece? Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. O que isso significa? Significa o seguinte: não tem aliança com Deus, está debaixo de juízo. Aí, versículo 19, falando sobre isso. Todos os que se dirigem a elas não voltará e não atinarão com as veredas da vida. O que é isso? NVT 19. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará o caminho da vida. NTLH. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. É claro que isso aqui é uma colocação que nós sabemos que tem pessoas que acabaram indo lá e o Senhor, pela misericórdia, os trouxe de volta. Ou mulheres que se entregaram ao momento, caíram em adultério, ou homens que caíram em adultério e conseguiram voltar. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Isso é uma coisa que, assim como alguém que se entrega à bebida, é um vício, as drogas, existem pessoas que a fraqueza é a prostituição, no sentido de estar envolvido com um e com outro. Às vezes não consegue mais voltar. Aquilo traz um prazer, mas depois sente culpa. Mas daqui a pouco prazer, daqui a pouco culpa. E vive nesse alto e baixo. E a comunhão com Deus acaba. Não tem mais comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Então fuja dessa sabedoria, nos livra de viver na prostituição. De se entregar ao adultério, pensando que ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém viu. Mas Deus viu. A nossa vida faz assim, ó. Jesus vai além, diz que se eu ficar pensando, eu posso adulterar na mente. Alimentando esses pensamentos. Então olha o perigo. Mas o interessante é que a sabedoria me livra dos homens maus, a sabedoria me livra da mulher estranha, da mulher que lisonjeia com palavras. Que Deus me guarde. Eu sou um homem, então que Deus me guarde.
Eu entendo biblicamente, eu tenho minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Minha esposa, minha menina princesa, como muitos sabem que eu a chamo. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Você que é esposa, você sabia que Deus te deu autoridade para orar pela vida do teu marido? Você não é a líder do lar, mas você tem autoridade. Nessa posição você tem autoridade. Ore para que Deus guarde o seu marido, para que Deus livre o seu marido. Ore para que Deus te dê sabedoria para ser como uma mulher sábia de Provérbios 14. Que você tenha entendimento, porque tem esposas que ao invés de abraçar, tá jogando mais pro lado. E aí vai vir, o diabo sabe que ali é um momento certo. Isso justifica o homem fazer o erro? Claro que não. Vai ter consequências. Mas só que teve participação da esposa nesse caso. Infelizmente. Assim como o homem que oprime a mulher, que maltrata a mulher, a carência vai crescendo, ela vai lá, se ela pecar, ela é responsável pelo seu pecado, mas houve participação do marido nisso também, porque ele contribuiu. Então os dois têm a sua parcela. Então que nós tenhamos muito cuidado. Muito cuidado. Vamos fazer um resumo aqui dos versículos que nós acabamos de ver. Nesse caso, versículos de número 16 a 19. Adverte sobre o perigo de se envolver com mulheres adúlteras, ressaltando como a sabedoria pode proteger contra as tentações sexuais e os relacionamentos impróprios. Já é difícil um homem praticar o adultério, ou uma mulher praticar o adultério. Imagine pessoas que procuram gente que se vende para praticar esse adultério. Só Jesus, né? Destaca as consequências devastadoras da infidelidade e da falta de discernimento. Você pensa nos males que isso vai causar para a esposa, para os filhos, ou para o marido, para os filhos. São coisas que podem ser devastadoras. Só quem já passou por um momento de infidelidade conjugal sabe quanto isso dói, quanto isso machuca, quanto isso nos coloca para baixo. Quando eu falo nos coloca, porque aí eu tenho que falar sobre ser humano. Só quem já passou por isso sabe. A Bíblia adverte, então nós temos que ter muito cuidado. Vamos caminhar para o final agora. Versículos 20 a 22. O caminho dos justos e dos perversos. Eu só quero fazer um lembrete para vocês aqui que os livros da Bíblia são escritos sem capítulos e versículos. Isso foi colocado depois para termos um entendimento. O livro deveria ser lido como um todo. Então, Provérbios, você vê que aqui no finalzinho, o caminho do justo e dos perversos, ele vem trabalhando uma ideia, e aí nessa parte, ele mostra sobre um contraste entre os que se buscam a sabedoria e os que desprezam a sabedoria. Olha a consequência, vamos lá. Versículo de número 20 a 22. Na Almeida Revista Corrigida. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra. Jesus fala que os mansos habitarão na terra. No Sermão do Monte. Capítulo 5 de Mateus, versículos 5 e 6, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Certo? Então, e os sinceros permanecerão nela. Ou seja, está falando das promessas que Deus fez, inclusive na lei. Na lei, Deus tinha dito o seguinte: se vocês me obedecerem, eu deixo vocês na terra que eu dei, mas se vocês me desobedecerem, eu arranco vocês da terra. E arrancar da terra estava sinalizando a maldição de Deus, o juízo de Deus sobre o povo. Isso é arrancar da terra. E aí o versículo 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Deixa eu colocar aqui na NVT. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. NTLH. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. E por que isso é dito dessa maneira? Porque os justos são abençoados. Mas os perversos é cumprimento também do texto bíblico, da palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 28, 63, eu busquei aqui para vocês. Olha o que diz. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, se eles... Aqui já é a parte falando sobre eles desobedecerem, se eles desobedecessem. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos,
assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passas a possuir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer entender melhor como Deus agiu durante todo o Antigo Testamento? Leia o capítulo 26 de Levítico e o 28 de Deuteronômio. Bênçãos e maldição. Toda vez que o povo obedecia, Deus abençoava. O povo desobedecia, Deus trazia tudo o que estava. Deus não trouxe nada que não estava escrito naquilo que ele disse que se eles desobedecessem, ele faria. Nada. Até no tempo de Jeremias, quando tudo foi destruído, e as mães estavam cozendo seus filhos para comerem, Deuteronômio já havia falado sobre isso. Deus disse: vocês vão ter que cozer os seus filhos para comerem se vocês me desobedecerem, por causa da fome que viria. Pastor, mas que Deus é isso que permite? Ué, condição. Eles fizeram porque eles quiseram. A palavra estava com eles. Eles não tinham a palavra igual nós temos aqui completa, mas eles tinham conhecimento da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Deus mandou passar de pais para filho. Tinha que continuar passando. E se alguém deixou de passar, tiveram a consequência de não meditar na lei de Deus. E pronto. É assim que funciona. Então vamos fazer aí o resumo. Versículos 20 a 22. Contrapõe o caminho dos justos, que são preservados pela sabedoria, ao caminho dos perversos, que são cortados por sua própria maldade. Reforça a ideia de que a sabedoria é essencial para seguir o caminho correto. Sem sabedoria, ninguém segue caminho correto nenhum. E desfrutar da proteção divina. Vamos para a conclusão? Aí eu pergunto a vocês. 1h06 agora nesse momento de vídeo. Como é que você quer estudar a palavra de Deus a correria? Não tenho 1 horinha para estudar a palavra de Deus diariamente. Então, Deus não é prioridade nem na minha, nem na sua, nem na vida de ninguém que não tem 1 horinha para estudar a palavra de Deus. Você tirou tempo para tudo, menos para Deus. E se Deus não é prioridade, como é que ele vai te dar sabedoria? Ele não tem como dar sabedoria, é simples. Você vai viver no natural. Você vai viver uma vida como cristão no natural o tempo todo. E aí vai ser trágico. Eu tenho falado com Deus sobre isso, Senhor, eu não quero viver assim, não. Eu não quero, Senhor, eu preciso, tá? Quando eu digo que eu não quero, é porque eu tenho que fazer por onde? Eu preciso ser diferente, Senhor. Eu tenho falado com Deus. Pra mim viver na presença de Deus no natural, então não adianta. Não adianta. Porque eu vou fazer um monte de coisa errada. Eu vou enxergar só aquilo que está diante dos meus olhos. Vou ficar ali julgando situações, entendeu? Avaliando situações no âmbito humano. Não, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, eu preciso de conhecimento. Até porque, além da minha própria vida, eu lido com pessoas. Pessoas vêm se aconselhar comigo. Pessoas do Rio, fora do Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Eu não posso falar o que eu acho. Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa leitura bíblica. Eu estou colocando isso em todas as conclusões no final do vídeo aqui. Conhecer, assimilar e agir de acordo são 3 processos que fazem parte da aplicação, que consiste em colocar em prática o que se aprendeu. Conhecer. Vocês conheceram. Agora vocês precisam assimilar e agir de acordo. Senão não tem efeito. Para que fazer leitura de provérbios? Para que eu vou fazer leitura de provérbios? Perca de tempo. Eu preciso entender. Ah, pastor, então é melhor não ler mesmo. Ah, então o senhor está falando aquilo que eu queria ouvir. Não leia. Só que se você seguir esse caminho, sabe o que provérbios vai me chamar se eu seguir esse caminho? Eu vou falar de mim, é melhor falar de mim. Eu sou um tolo, eu sou insensato. Eu sou aquele que Jesus falou, eu construí minha casa sobre areia. No final, vai desabar tudo. O capítulo 2 de Provérbios destaca a importância da busca pela sabedoria e os benefícios que ela traz, incluindo o conhecimento de Deus, o entendimento da justiça e a proteção contra o mal. Por que tem proteção contra o mal? Porque eu me desvio daquilo que vai trazer males para a minha vida. Tudo bem, tem coisas que nós não controlamos, mas tem outras que é as minhas atitudes que me levou para aquilo. Aí eu tô orando, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, e Deus tá olhando. Como é que nenhum mal vai te suceder, Maruluna? Tu tá caminhando em direção ao mal. A sabedoria não apenas guia nas decisões corretas,
mas também protege contra os perigos do pecado e da perversidade. Aqueles que seguem o caminho da sabedoria são guiados pela justiça e preservados pela mão de Deus, enquanto os perversos enfrentam a ruína. O capítulo nos encoraja a buscar ativamente a sabedoria e a viver uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Provérbios trata de uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo, Entendendo Provérbios 3. E eu queria terminar esse vídeo, eu quero só pedir um pouquinho de paciência a você. Você viu que não é fácil. Fizemos a leitura comentada, leitura bíblica comentada, Entendendo Provérbios 2. Você tá vendo aí que levou 1 hora e pouco. Aí a pessoa quer ler em 10 minutos, e eu quero entender que profundidade. Que profundidade? Não vai ter profundidade. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque nós precisamos nos debruçar, estudar, ler, meditar. Tô deixando aí recomendações. Comentário expositivo de Provérbios, pastor Hernando Dias Lopes. O link tá na descrição. Livro através da Bíblia, livro por livro. O que esse livro faz? Esse livro aí dá um resumo do que trata cada livro da Bíblia. Ajuda demais a você ter uma compreensão panorâmica do todo para depois estudar as partes que nós estamos fazendo. Bíblia. Me perguntaram que Bíblia é essa que eu tenho aqui. É essa aqui? Pastor, que Bíblia é essa? É essa que aparece aí para você. Bíblia Sagrada, letra extra gigante. A letra é grande. A letra é grande. Me perguntaram. Daí dá para você, ó. Ó. É grande a letra. É extra gigante. Como eu tô sempre tendo que estar estudando, eu preciso. Tá? A NVT é uma Bíblia de estudo e é essa linguagem que eu botei várias vezes para você poder, para nós conferirmos, compararmos. É uma versão. Só que essa é de estudo. Não te garanto o tamanho da letra, até porque é de estudo, então a letra deve ser uma letra um pouco menor. E também tem a versão sem ser de estudo, tá escrito que a letra é grande, mas eu não tenho essa Bíblia, então eu não posso te garantir que a letra é igual à da minha. Agora, é uma Bíblia, é uma versão NVT. Ajuda muito a compreender o texto, ainda mais se você ficar comparando. Pastor, não tem condição de comprar essas Bíblias. Não tem problema. Baixa o aplicativo para o celular, tem um link na descrição, segue o passo a passo do vídeo, ou baixa essa Bíblia para o seu computador, também tem um link aqui na descrição. Tá tudo organizadinho para você. E por fim, eu deixo o meu contato aí, caso você queira me convidar para pregar, para dar uma aula de escola dominical, para dar encerramento de escola dominical, trimestre, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, mini seminários, enfim, aulas de teologia, treinamentos. Tá aí o meu contato, caso você queira, é só entrar em contato. Nesse momento, eu quero agradecer a você que ficou até aqui para mais uma leitura bíblica comentada, Entendendo Provérbios 2. Quero agradecer a você. E nos vemos, tá? No próximo vídeo, Entendendo Provérbios 3. Tô deixando a recomendação de vídeo aqui, tá bom? Com a playlist de provérbios, tá bom? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, comente o que você achou deste vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus.